Hoje nós vamos mergulhar na teoria de Andrew Caribco sobre uma nova forma de guerra indireta. É um modelo que, segundo ele, ajuda a explicar muitos dos conflitos que a gente vê pelo mundo hoje em dia. Toda essa análise é baseada no livro dele, Guerras Híbridas. E para começar, vamos com uma pergunta que está no centro de tudo que o Caribco tenta responder. Essas grandes ondas de protestos que pipocam pelo mundo, elas são 100% espontâneas ou será que podem ser parte de algo maior, algo mais orquestrado? É exatamente essa questão que a gente vai explorar. Para a gente entender essa teoria, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, vamos definir o que é esse novo tipo de guerra. Depois, vamos analisar as duas fases dela, o golpe brando e o golpe rígido. Em seguida, vamos dar uma olhada no tabuleiro geopolítico por trás dessa estratégia e, por fim, entender a lógica do que o autor chama de estratégia do caos. Tudo bem? Vamos começar pela base de tudo. Nessa primeira parte da nossa análise, vamos definir o conceito central de Caribco. Afinal, o que é exatamente essa nova forma de guerra? E por que ela seria diferente do que a gente já conhecia? Olha que interessante, Caribco conecta a teoria dele a um princípio milenar, lá de Sun Tzu. A ideia de derrotar um adversário sem o confronto direto é a espinha dorsal do que ele descreve. É uma guerra que busca a vitória antes mesmo da primeira batalha convencional começar. E aqui está a definição central do autor. Para ele, a guerra híbrida é um processo de duas etapas. Começa com o que ele chama de revolução colorida, que seria uma tentativa de golpe mais suave. Se isso não funcionar, a estratégia evolui para uma guerra não convencional, um golpe mais duro. É justamente a combinação dessas duas fases que a torna híbrida. Agora vamos entrar nos detalhes da primeira fase desse modelo. Tudo começa com o que o autor chama de golpe brando, uma estratégia mais conhecida pelo nome de revolução colorida. Uma revolução colorida, no contexto do livro, não é um levante que simplesmente acontece. Ela é descrita como um processo bem planejado para desestabilizar um governo usando manifestações populares como a principal arma. E tudo isso, claro, amplificado por operações de formação e, um ponto crucial, pelas redes sociais. E como isso funcionaria na prática? A tática, como a gente pode ver nesse esquema, é usar a tecnologia para organizar grupos que estão espalhados no que Caribco chama de enxames. Esses enxames agem de forma coordenada, mas sem um comando central, criando uma espécie de mente de colmeia unida contra o governo. O autor chega a comparar esse processo a uma epidemia política. A ideia é que a mensagem contra o governo se espalhe como um vírus pela sociedade. Segundo ele, isso acontece através da fabricação de consenso, que é uma técnica de propaganda para fazer com que ideias orquestradas pareçam totalmente orgânicas e espontâneas. E de onde vêm as táticas usadas nas ruas? Caribco aponta direto para o trabalho de Gene Sharp, que listou quase 200 metros de ação não violenta. Coisas como discursos, o uso de símbolos, marchas e desobediência civil formariam a caixa de ferramentas tática para essas operações. Mas, e se a revolução colorida não funcionar? E se ela não conseguir derrubar o governo? Bom, aí, segundo a teoria, o conflito sobe de nível e entra na segunda fase, a escalada para o golpe rígido. E esse slide aqui ilustra essa escalada de um jeito perfeito. De um lado, na fase 1, a gente vê manifestantes e ONGs. Mas se isso não der certo, o cenário muda para o que a gente vê do outro lado. A fase 2, com grupos armados e insurgentes. As táticas saem dos protestos e vão para o combate assimétrico. O objetivo final é o mesmo, a mudança de regime, mas os meios se tornam violentos. Então, o que seria essa guerra não convencional nesse contexto? É definida como qualquer conflito armado que envolve atores não estatais, milícias, insurgentes, guerrilhas, lutando de forma assimétrica contra as forças armadas de um país. E aqui está o pulo do gato. A natureza híbrida vem exatamente dessa fusão. Não é só um protesto, nem é só uma guerra civil. Segundo Caribco, é a combinação calculada dos dois, onde um pode se transformar no outro se for preciso. Bom, até agora a gente viu o como a coisa funciona. Agora, vamos tentar entender o porquê. Qual é a lógica geopolítica que, segundo o autor, estaria por trás dessa estratégia toda? Caribco argumenta que essa estratégia não é aleatória. Ela não acontece no vácuo. Para ele, ela estaria enraizada em teorias geopolíticas clássicas, como a do Heartland, que diz basicamente que quem controlar a massa de terra central da Eurásia, onde estão potências como a Rússia, pode acabar controlando o mundo. Ele se baseia em pensadores como Nicholas Spikeman, que dizia que a chave para controlar a Eurásia não era o centro, e sim o seu litoral, o chamado Rhineland.
controlar essa faixa costeira seria a chave para a dominação global. Décadas depois, Zbigniew Brzezinski expandiu essa ideia, identificando o que ele chamou de Balcãs Eurasiáticos. Essa seria a zona de instabilidade que fica em volta do núcleo da Eurásia. A tese de Corybko é que as guerras híbridas são aplicadas justamente nessas regiões para gerar caos e manter as potências rivais sempre na defensiva. E agora a gente chega na conclusão, onde todas essas peças se juntam para formar o que Corybko chama de estratégia do caos. Então, para resumir o modelo, ele é, na essência, um processo de duas etapas, bem direto. Primeiro, iniciar a instabilidade com uma revolução colorida. Segundo, se for preciso, escalar para o caos com uma guerra não convencional. É um roteiro que se adapta. Então, quais são os pontos principais para a gente guardar? Basicamente 4. Primeiro, é uma forma de guerra indireta, mais barata que uma invasão. Segundo, ela depende de atores não estatais, de manifestantes a insurgentes. Terceiro, a informação aqui é uma arma central. E por último, o objetivo estratégico seria criar instabilidade bem nas fronteiras de potências rivais. A conclusão do Corybko é bem forte. Ele afirma que não se trata de eventos isolados, mas sim da padronização do caos como uma ferramenta de política externa, transformando a desestabilização em uma tática normalizada. E a lógica por trás da estratégia é resumida perfeitamente nessa citação do próprio autor. Ele diz que esses golpes indiretos são mais econômicos e menos sensíveis do que ocupações militares. Isso os tornaria uma opção bem atraente no cenário global de hoje. E a gente termina com uma pergunta para reflexão. Com base nesse modelo, como é que a gente pode analisar os eventos do mundo? Onde termina um movimento popular legítimo e onde começa o que Corybko descreve como uma guerra híbrida? A resposta, provavelmente, não é nada simples.